Olá pessoal, eu sou a Ana Virgínia e quero compartilhar com vocês a minha história com a gestão de locação temporária. Eu sou administradora de empresas, tive uns quantos semestres pela engenharia civil, também fiz mestrado em engenharia de produção e ao longo de toda a minha vida sempre fui funcionária de grandes empresas. Tenho muito orgulho da minha trajetória profissional e sempre muito bem sucedida, sem nenhum mês de interrupção, mais de 30 anos de trabalho, saindo de uma empresa indo para outra. Então, na minha primeira empresa eu trabalhei por um pouco mais de 10 anos, saí dessa empresa, estive na segunda empresa outros 10 anos, depois já saí dessa e já no mesmo dia, sempre muito rapidamente as recolocações. No mesmo dia que eu saí da segunda, eu já comecei a trabalhar na terceira empresa, e na quarta e na quinta, e concluí assim mais de 30 anos de trabalhos consecutivos. Porém, na última empresa que eu estava trabalhando, em 2019, eu fui desligada e estava demorando, assim, eu fui desligada e não estava com uma recolocação imediata e estava num período assim bastante difícil. Fazia entrevistas e não estava fechando nenhuma oportunidade imediata, como sempre aconteceu anteriormente. Aí eu comecei a ficar bastante preocupada, porque eu não estava preparada para esse desemprego assim repentino e não estava também preparada economicamente com uma reserva financeira. Justo com essa minha demissão, eu tinha um apartamento que estava desocupado porque a inquilina do apartamento também tinha acontecido um desemprego. Ela também tinha ficado desempregada um mês anterior e não estava conseguindo, já vinha com um aluguel atrasado e condomínio atrasado, então eu já estava com dívidas nesse apartamento que desocupou, que ela me entregou, e eu teria todo o apartamento que eu morava, as minhas despesas mensais e também o condomínio, internet, todas as despesas de um imóvel. Então eu imediatamente procurei as imobiliárias próximas do apartamento esse que estava desocupado, como uma fonte de renda, que entrando essa locação conseguiria me ajudar a pagar algumas coisas. Procurei então as imobiliárias próximas e fiquei bastante surpresa, porque assim, olha, tem muitos espaços para locação e está demorando em torno de 2 meses, 3 meses para alocar. O valor era bastante baixo, assim, o valor que as imobiliárias estavam sugerindo para colocar como aluguel mensal era abaixo do que eu já estava alugando no último aluguel. E então, além da demora de 2, 3 meses para fechar um novo contrato de locação, o primeiro mês seria todo da imobiliária, como é normal, né? 100% da imobiliária, a primeira taxa. E depois do segundo mês, então no primeiro mês de locação eu não receberia nada, no segundo, depois do mês, eu receberia lá a minha parte. Isso pelas minhas contas, eu ia levar em torno de, sei lá, no mínimo uns 100 dias para receber algum valor do imóvel. E durante o período que ele estivesse disponível para locação, as despesas de condomínio, de IPTU, correriam por minha conta, né? Minha responsabilidade. Foi aí que eu lembrei de um amigo que me falou que tinha colocado um apartamento no Airbnb. Então eu lembrei desse amigo, que ele estava fazendo isso, e também da minha experiência, que eu, como usuária do Airbnb, já tinha me hospedado em vários espaços e tinha sido uma
experiência muito positiva. Então, entrei no site para ver as informações de como fazer essa locação e preparei o espaço, coloquei o que faltava ali para uma boa hospedagem, roupa de cama, louça, levei uma TV e o resto dos móveis o apartamento já tinha. Então, levei uma, na minha casa eu tinha 3 TVs, levei uma para lá e do meu próprio apartamento, louça, coisa, eu montei esse espaço, fiz o anúncio e, para minha surpresa, antes de eu conseguir a instalação da internet, eu já tinha um hóspede perguntando como faria para pegar a chave, qual horário seria o horário do check-in, e rapidamente no dia seguinte começou a minha história com a gestão de hospedagem. Então esse hóspede, eu falei para ele: olha, amanhã vão instalar a internet, combinamos e começou. Depois desse hóspede entrou um, sai, entra e estava muito feliz com essa atividade, porque na locação temporária, no dia seguinte da hospedagem, do check-in, o dinheiro já entra, todo o dinheiro da hospedagem entra na sua conta. Então foi assim a solução dos meus problemas. Esse hóspede reservou ali uns 10 dias, então no dia seguinte eu já tinha as 10 diárias. Assim foi em torno de mais ou menos 1 mês e meio, quando eu falei com uma hóspede: qual o horário que você vai sair amanhã? Então fiz aquela combinação de sempre no dia anterior, antes da saída, perguntar o horário que o apartamento estaria disponível. E a minha hóspede disse: olha, eu fiz uma cirurgia, tive uma rejeição e eu não vou poder me mudar. Eu estou assim que eu não consigo levantar um copo d'água, eu não consigo fazer as minhas malas e me mudar, então eu não vou ter como sair, né? Eu fiquei muito preocupada, porque era uma situação nova para mim, eu não tinha experiência em gestão de hospedagem e muito menos de uma hóspede não sair no horário, no dia combinado. Então pensei, amanhã mesmo eu estou indo viajar, eu sou uruguaia e estava nascendo o meu sobrinho e afilhado naquela semana, então já estava programada para viajar. Então a minha ideia era entrar, essa hóspede ia sair e entrava um novo hóspede, que era uma reserva mais longa, em torno de uns 15 dias, e eu estaria viajando. Pensei, quem sabe eu trago esta hóspede e ofereço para ela ficar no meu apartamento. Se servir para ela, eu viajo e fico então com 2 apartamentos com hóspedes recebendo diária. Então vai ser o unir o útil ao agradável. Eu pensei, imagina, o meu apartamento ia ficar fechado porque eu ia estar em Montevidéu e eu vou estar viajando e recebendo diária. Nessa situação achei muito legal. E assim foi, propus para ela, ajudei ela a arrumar as malas e ajudei ela no deslocamento e instalei ela no meu apartamento e fui viajar. Ela ficou lá em torno de mais uns 10 dias mais ou menos e voltou para a cidade dela. Nesse período eu peguei as fotos que eu já tinha do meu apartamento que eu morava e fiz um anúncio. Quando estava ainda viajando, já entrou a primeira hospedagem pelo anúncio no meu apartamento. E assim foi sucessivamente, entrava um hóspede, saía um, entrava outro e assim o apartamento foi um sucesso. E eu já estava, aquelas entrevistas que eu estava procurando de um novo emprego já não fazia mais sentido para mim, porque com 2 apartamentos eu já estava conseguindo ter uma boa renda. Eu já estava convencida que essa seria a minha nova atividade, porque além de eu ter uma boa renda, eu estava tendo muita satisfação
com essa atividade um reconhecimento imediato dos hóspedes, né? Que após cada reserva, ele faz o check-in e os hóspedes já começam a te mandar mensagem agradecendo que o espaço tá muito legal, que tá tudo muito limpo, que gostaram muito do espaço. Então, esse reconhecimento do teu trabalho é uma coisa muito nova na minha vida, porque eu sempre trabalhei assim muitos anos e fazia um trabalho, mas o reconhecimento e a gratidão de quem recebe o teu serviço não era assim tão imediato. E com a alocação temporária, com as hospedagens, isso acontece muito rapidamente, né? Então, eu estava tendo uma boa renda, um reconhecimento do meu serviço, uma liberdade de horário, uma qualidade de vida e um fluxo financeiro frequente, né? Porque após a reserva, o hóspede entra um dia, no dia seguinte, o valor daquele período, daquela hospedagem já entra na tua conta. Então, eu já estava assim, muito feliz e convencida que isso seria a minha nova atividade. Além disso, eu demorei um pouco, mas veio toda uma ligação com a minha infância e com o meu passado, que até há pouco eu não tinha me dado conta. Mas quando eu era criança, eu morava numa casa bastante grande, do lado de um hotel. E a minha mãe era amiga da proprietária desse hotel. E quando o hotel estava todo reservado e vinha um pedido de alguma família que queria se hospedar no hotel, já alguma família conhecida que era hóspede frequente do hotel, a proprietária do hotel, que era vizinha e amiga da minha mãe, procurava a minha mãe e perguntava, consultava ela se ela não teria um quarto na nossa casa que pudesse hospedar essa família. E a minha mãe sempre aceitou, sempre quis receber. Então, depois de um certo tempo, eu percebi por que eu sentia tanta alegria com essa atividade, além de tudo que eu já compartilhei aí dos benefícios da atividade, meu vínculo afetivo com a hospedagem, com receber pessoas que eu sempre tive em casa. E depois disso, um pouco tempo depois, a minha mãe lá, a gente morava em Ribeira, e foi para Livramento, e lá ela alugou uma casa maior ainda e ela fez um hotel, assim, uma pousada nessa casa. E quando passou um tempo mais, a minha mãe tinha o hábito de ler os classificados que existiam na época, e ela lia todo domingo todos os classificados e achou um hotel para comprar em Porto Alegre. E foi assim que a minha família toda veio parar em Porto Alegre, porque a minha mãe acabou comprando um hotel em Porto Alegre e nós transformamos a nossa vida, viemos para estudar e tudo mais, e aqui constituímos um novo vínculo com a cidade. Então, tirando esse parênteses, assim, que foi uma coisa que eu não tinha conectado quando eu comecei a fazer a hospedagem, que foi tudo fluindo tão facilmente, eu não tinha lembrado assim desse vínculo que eu já tinha com a hospedagem. Mas então, o que eu me realiza nessa atividade? E hoje eu posso dizer que com certeza o meu propósito de vida é fazer hospedagem, fazer locação temporária e compartilhar todo esse conhecimento com as pessoas que podem ver essa oportunidade de ter uma renda extra e quiçá a sua renda principal, como é o meu caso. Assim, a partir desses 2 apartamentos e com os quais eu iniciei, que eram os meus, eu fui morar num apartamento de uma amiga que estava numa imobiliária
para alugar há uns 4, 5 meses e não estava recebendo nem visita. Eu conversei com ela que eu tinha colocado os meus apartamentos para locação temporária e se ela não queria fazer também no apartamento dela locação temporária para mim. Então a primeira ideia foi de eu ir morar no apartamento dela. Mas aí eu levei umas móveis da minha casa e os que ela já tinha e o apartamento ficou uma graça e rapidamente surgiu uma oportunidade de hospedar nesse apartamento. Daí fiz o anúncio, as fotos e aí esse apartamento também está até hoje sempre ocupado, sempre saindo um hóspede, entrando outro e assim esse apartamento também entrou e se tornou meu terceiro apartamento. Como eu estava muito feliz e a gente quando está satisfeito, feliz, com o olho brilhando e o dinheiro entrando na conta, a gente acaba compartilhando essa história com os conhecidos e com os amigos e aí eu comecei a conversar sem a intenção, né, de captar outros espaços, mas falando com a minha vizinha que passava pouco tempo na cidade e ela tinha uma casa no interior e outra na praia e a minha vizinha perguntou se ela não poderia também fazer essa atividade no apartamento dela e se eu poderia fazer essa gestão para ela, se eu poderia receber os hóspedes, cuidar de toda a atividade. Claro, imagina se não, vamos fazer, vamos experimentar, vamos ver como é que foi. E foi um sucesso o apartamento dela, fotografamos, tiramos as coisas pessoais dela, preparamos o espaço, fizemos o anúncio e o apartamento dela sempre está ocupado. O outro vizinho de cima também foi morar com os filhos dele e o apartamento dele ficou desocupado. Ele só ia ocupar quando ele viesse para a cidade e nos outros, a vida dele em si já estava reestruturando no interior com os filhos. E aí entrou esse apartamento. Então, pessoal, eu queria dizer que assim, eu fui pro quarto, pro quinto, pro sexto, em menos de um ano, só com os apartamentos dos amigos, eu já estava com mais de 10 apartamentos, né? E então, era uma coisa nova para mim, porque eu só cuidava dos meus inicialmente. E eu fui pro mercado ver como é que seria essa remuneração, como é que seria essa atividade, se existe contrato. E, para minha surpresa, eu não conhecia ninguém aqui na cidade que fazia gestão de hospedagem para outras pessoas. Conheci vários anfitriões que cuidavam do seu próprio espaço, mas não que faziam essa gestão para outras pessoas, né? Então nós estipulamos, bom, a gente não sabe, vamos começar então com 30%. Então a gente faz o anúncio, eu vou cuidar da comunicação, de receber os hóspedes. Cada hospedagem tem uma taxa de limpeza, né? Então o hóspede, quando faz a reserva, paga as diárias e a taxa de limpeza. Combinei com essas pessoas que eu estava, os proprietários, né? Que eu ficaria com a taxa de limpeza, é esse valor que os hóspedes pagam quando eles fazem uma reserva, e ela é o que vai custear a contratação da limpeza, porque inicialmente eu fazia, quando eu comecei no meu primeiro, no meu segundo, no meu terceiro, eu tinha o valor como renda própria das diárias e da taxa de limpeza. Então, como eu não tinha outras atividades, não tinha outra renda, era uma renda que ajudava bastante a taxa de limpeza e eu fazia.
quando eu comecei a pegar apartamentos de outras pessoas para fazer a gestão de hospedagem, eu não tinha mais condições de fazer a limpeza de todos esses apartamentos. Então, depois do terceiro, quarto, quinto imóvel, eu precisei de ajuda. E aí é que eu acho que ficou cada vez mais interessante, porque assim como eu, que estava naquele momento desempregada e precisando de renda, na minha volta o meu grupo de amigos e familiares também tinham outras pessoas em busca de renda. E essa atividade proporciona distribuir renda, gerar renda para o grupo próximo de você. Porque aí eu consegui uma parceria com uma pessoa, uma amiga, que abraçou comigo fazer as limpezas dos apartamentos. E graças a essa parceria eu pude pegar outros apartamentos. E ela também todo dia tem algum apartamento para limpar, e a renda dela também se multiplicou, porque foram muitas taxas de limpezas todos os dias para fazer. Então, com essa taxa de limpeza que o hóspede paga, a gente faz toda a parte de lavanderia, de lençóis, toalha, roupa de cama, mesa e banho, tapetinho de banheiro, cortinas, tudo, né? Então, cada vez que a gente troca os hóspedes, a gente lava protetor de colchão, roupa de cama, mesa e banho, tudo. Então, paga todos os produtos de higiene, né, para fazer essa limpeza, sabão para lavar as roupas, álcool, né? Então, a gente segue o protocolo de higienização de 5 passos do Airbnb, onde tem todo um procedimento de higienização segura para quem está fazendo a limpeza, né? Agora, depois que chegou a pandemia, né? Então, um protocolo de higienização seguro para quem limpa e seguro para o hóspede, né? Então, a gente teve que investir aí também em mais produtos, álcool gel, álcool, luvas e uma série de procedimentos que foram adotados para garantir a segurança de todos, né? Então, essa taxa de limpeza custeia tudo isso. Então, o proprietário, ele tem a sua taxa, a sua diária, que é no mínimo 2 ou 3 vezes maior que o valor de um imóvel locado mensal, tá? Então, assim, com 10 dias de locação de um imóvel com locação temporária, ele já recebe um valor superior ao que ele receberia por mês, tá? Então, a remuneração é bem maior, então o proprietário vai ter um valor de diária superior e não vai ter o custo, porque todo esse serviço de manutenção, de limpeza do imóvel, ele é custeado com a taxa de limpeza que os hóspedes pagam. Outra relação assim que foi muito gratificante é essa rede que a gente forma de parceiros, porque essa atividade gera renda para um grupo bastante grande, porque a pessoa da limpeza, os prestadores de serviço, manutenção de ar-condicionado, elétrica, hidráulica, chaveiro. Então você vai fazendo, conforme vão entrando novos apartamentos, você vai pegando mais necessidade de mais prestadores de serviço. Então, quando você vê, essa atividade movimenta um grupo bastante grande de prestadores de serviço, e todos são remunerados através dessa atividade. Então, é uma relação assim ganha-ganha para todos, né? Eu hoje, em pouco mais de um ano, eu já tinha mais de 10 imóveis. Depois, no segundo ano, eu já tenho mais de 20 imóveis. As pessoas que trabalham comigo com as limpezas, elas têm todos os dias
dinheiro entrando da prestação de serviço e muitos prestadores de serviços também sendo remunerados. Então é uma atividade assim que todos ganham. Os hóspedes ficam muito felizes e contentes de ter um espaço limpo, confortável, aconchegante e com a manutenção em dia, seguros. Os proprietários que estão recebendo as suas diárias com valor bem acima de mercado de uma locação tradicional também ficam satisfeitos. Eu que faço a gestão disso também fico satisfeita. Então é uma atividade que eu fico muito feliz em compartilhar, porque é bastante nova e tem um potencial de ganho muito grande. Então temos muitos espaços aí fechados que podem ser administrados e locados. Tem muitas pessoas procurando uma nova atividade, uma renda que traga satisfação na prestação do serviço, uma boa remuneração e qualidade de vida. Então acho que isso é o que me fascina muito nessa atividade e que eu gostaria muito de compartilhar com vocês a minha história com a locação temporária. Então nos vemos nos próximos vídeos.